Hoje é muito comum a gente ver por aí homens com menos de 30 anos simplesmente não querendo ter relacionamentos, não estão saindo, não estão namorando e não estão se aproximando de ninguém, e muito menos, você sabe muito bem, tendo aquele contato mais íntimo, se é que você me entende. E não, eu não estou falando apenas de casos isolados, eu estou falando de uma tendência global medida por pesquisas sérias que está crescendo de uma forma impressionante nos últimos anos, e, majoritariamente, para o público masculino. Tem várias pesquisas que mostram que o número de jovens, que o número de homens que não tiveram relacionamentos mais íntimos nos últimos anos está crescendo tão drasticamente que até pesquisadores já falam em crise de celibato masculino entre os jovens com menos de 30 anos. Então já deixo uma pergunta para vocês. O porquê disso está acontecendo? Será que é falta de interesse na parte deles, uma mudança cultural, a questão da tecnologia, a pressão social, ou estamos vivenciando uma nova geração de homens que querem ser celibatários? Mas antes de começar com o tema principal, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar uma coisa aleatória, como açaí, pão de queijo ou qualquer coisa assim, e também a respeito do tema, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E se vocês fizerem isso, eu vou deixar um like no seu comentário. Bom, para começar aqui, é importante a gente entender que não é uma coisa isolada, que acontece só aqui no Brasil, é um fenômeno global. E quando a gente olha para alguns lugares, a situação ainda é muito mais extrema. E eu tô falando de países asiáticos, como o Japão, a Coreia do Sul. Lá a coisa é tão séria que já tem nome e tudo, definição, o que, os sintomas e tal. No Japão, por exemplo, a gente ouve falar dos homens herbívoros. São caras, homens, por opção ou por uma série de fatores sociais, perderam o interesse em buscar relacionamentos românticos ou sexuais. É como se a pressão da sociedade, a busca por um ideal, tivesse esgotado a energia deles para essas interações. E tem também o fenômeno dos hikikomori, que são pessoas que se isolam socialmente de uma forma extrema, às vezes por anos, dentro de casa, dentro do quarto, e a consequência disso, lógico, que não querem ter nenhum contato físico com ninguém. E na Coreia do Sul, olha que interessante, é algo que a gente vê muito parecido, mas com outras nuances. Lá existe a geração Sampo, que significa desistências de três coisas: o namoro, o casamento e filhos. E essa desistência tem evoluído para a geração mais nova, onde representa um número cada vez maior de coisas que eles estão abrindo mão. Além disso, a Coreia do Sul enfrenta um desequilíbrio de gênero histórico, onde por muito tempo houve uma preferência por filhos homens, culturalmente falando, entende? E, querendo ou não, resultou em um excedente de homens jovens em relação às mulheres. E isso, claro, impacta diretamente as oportunidades de relacionamento. E tem até um movimento que se chama 4B, onde as mulheres optam por não namorar, não casar, não ter sexo e não ter filhos com homens. É um cenário meio complexo, né? Mas a gente tem que levar em consideração que existe aquele fator cultural. Naqueles países, principalmente grande parte, países asiáticos, tem a idade muito mais, como que eu posso dizer assim, tardia com relação aqui ao Brasil. Porque, por exemplo, se você é um homem de 20 e poucos anos, sei lá, 25, 26 anos, que ainda é virgem, que não perdeu a virgindade com ninguém, é visto aqui no Brasil que ainda você tá demorando muito, que você é uma exceção à regra. Só que naqueles outros países, não é, né? Até porque se você fosse naqueles países viajar, ou se você morasse lá, você possivelmente estaria dentro da normalidade de homens que ainda não tiveram relacionamentos mais íntimos. Então, os porquês disso está acontecendo muito com os homens, que cada vez mais estão adiando ter relacionamentos, ter relações mais íntimas, pode ter a ver com aquela questão da simetria social e cultural, que nem eu falei para vocês anteriormente. Culturalmente, por exemplo, aqui no Brasil em específico, geralmente o homem perde a virgindade mais cedo, tem vários relacionamentos enquanto está jovem, isso, aquilo. Culturalmente, por exemplo, assim, a iniciação sexual feminina, de certa forma, também entra em questão, é mais valorizada e incentivada em alguns contextos. A gente pode também falar em questão religiosa, a questão mais tradicional toda, e é menos estigmatizada. Só que, ao contrário, os homens, né, e a parcela é enorme, independentemente até do credo, existe uma cobrança para que eles tenham experiências, para que eles se tornem, entre aspas, assim, né, homens de verdade. Tanto é que antigamente os pais, os parentes levavam os filhos para, né, casa das primas, perder o cabaço e tal. E foi e é ainda incentivado para os homens perder ainda cedo, ainda jovens. E essa pressão toda, ao invés de ajudar, pode muitas vezes, querendo ou não, paralisar esses homens, gerar mais ansiedade e até vergonha de dizer que são virgens, que ainda não tiveram relacionamentos, ao seu grupo de amigos, ou até mesmo questões
com outras pessoas, entende? Pra ter um relacionamento, por exemplo, saudável, né? Um relacionamento sério. O cara não vai dizer que, pô, sou virgem ainda, isso, aquilo. Muitas vezes ele pode até mentir a respeito disso, porque culturalmente aqui no Brasil sempre foi empurrada essa questão pro homem perder a virgindade mais cedo, ter relacionamentos, isso, aquilo, ser o famoso pegador. O outro porquê disso acontecer é que, em específico e também em destaque, é a questão dessa nova geração, as prioridades dessa nova geração. Muitos deles, por exemplo, assim, preferem focar mais na carreira, nos estudos, em se desenvolver profissionalmente, a questão também da saúde mental, que é uma pauta fortíssima, e geralmente essa busca por estabilidade, bem-estar individual, acaba diminuindo o interesse ou o tempo disponível para buscar relacionamentos afetivos. É como se o sexo e o namoro ficassem em segundo plano, entende? Ou até em terceiro, quarto, quinto, porque ele tem todas essas preocupações que está na cabeça dele. A gente sabe, cara, principalmente acho que essa nova geração, a gente, até as pessoas mais velhas, tem essa pressão toda de ser bem sucedido na questão toda, sabe? Focar, por exemplo, na questão de você criar um patrimônio, ser profissionalmente bem sucedido, ser pessoalmente resolvido em todos os aspectos. E por consequência, como a gente também vê a questão dos relacionamentos como estão hoje, é outra questão que eu vou falar pra vocês a respeito da pornografia, que é o acesso gratuito facilitado, também tem a ver porque esse aumento do celibato. Porque a amografia, o acesso que a gente tem é tão fácil, tão facilitado, que né, com um clique você acessa milhões de sites, consegue ver qualquer tipo de cena, filme, enfim, etc. De uma forma que muito mais acessível, se é assim que eu posso dizer. E antes da internet, querendo ou não, esse acesso era muito limitado e muitas vezes até difícil de acessar. Só que hoje, com um celular no bolso, qualquer pessoa tem acesso instantâneo a milhões de vídeos. Tem até estudos que alguns especialistas dizem que isso pode funcionar como até um substituto imediato por uma busca de intimidade real. É rápido, não exige interação social, não envolve rejeição e está sempre disponível ao seu bem prazer. Só que ao mesmo tempo, muitos pesquisadores, e também na minha opinião é verdade, que esse tipo de consumo pode acabar sendo insatisfatório emocionalmente, porque não substitui a conexão humana de verdade. Aí que surge um paradoxo curioso, porque a tecnologia que prometia aproximar as pessoas pode, em alguns casos, reduzir a motivação para buscar relações reais. A monografia, amografia, meio que as pessoas aceitando ou não, é uma válvula de escape muitas vezes e também é uma coisa que você pode fazer na hora que você quer fazer, não envolve aquela questão de gasto financeiro, gasto físico, gasto mental, emocional e tal. Só que, cara, tem um lado ruim disso tudo. Eu não julgo quem consome, etc, mas é que nem eu sempre deixo nos meus vídeos um alerta. Todo excesso, independentemente do que for, é prejudicial. Por exemplo, se você bebe muita água, você pode ter uma falência renal, pode sobrecarregar seus rins, o seu organismo, sendo que a água é uma substância, é algo bom. Só que todo excesso traz algo prejudicial. Então essa questão da amografia, né, consumo excessivo de conteúdo, querendo ou não, tá em todo tipo de acesso. A gente vê aí na televisão, nas redes sociais, em cartazes, filmes, séries, etc. Tudo praticamente tem algum tipo de conotação que envolva isso. Então, com esse todo acesso, algo que antes, que a gente sempre ouvia, né, de pessoas que não tinham tanto acesso assim, eles sempre jogam assim na mesa, né? Antigamente eu não tinha tanto acesso que nem hoje que vocês têm a esse tipo de conteúdo, a gente tinha que pegar a revista, a gente tinha que imaginar, e por consequência a gente entrava no jogo, a gente jogava o jogo dos relacionamentos, né? Ficava com um, com o outro, porque queriam aquilo. Só que hoje não, hoje você consegue acessar pelo celular, consegue ter aquilo que você queria, e por consequência, em específico dos homens, pode ter questão disso que eles não querem relacionamento porque eles têm uma espécie de muleta atrelada a isso. Não são todos, deixando claro, mas, querendo ou não, é uma facilidade que é uma faca de dois gumes, aceitando ou não. E linkando com isso, a gente pode levar em consideração também do casamento que tá tardio. Antigamente, o casamento era o principal palco para relações mais íntimas, as pessoas casavam mais cedo e a vida a dois começava ali. Tanto é que até hoje tem alguma dessas mentalidades, que na grande parte das vezes é em relação à questão religiosa toda, envolve que você só pode ter relações quando você casar com a pessoa e tal, e como as pessoas estão cada vez casando mais tarde, querendo ou não, essa tendência de um contexto de um relacionamento tá cada vez sendo jogado para mais para frente. Porque é só reparar para você ver, lá atrás, a idade média de casamento
era principalmente para os homens 20 e poucos anos, em foco aqui no Brasil era 20 e poucos anos, 17, 18 anos, em outros países geralmente é nessa faixa de idade, levando em consideração antigamente. Só que, cara, hoje em dia, um cara de 30 e poucos anos, 30 e poucos anos, 27, 28 anos, não quer casar. Só pergunta na sua roda de amigos, ou até mesmo você que tem essa idade, que se eu perguntar pra você, você quer casar? A maioria vai dizer que não. Tanto na questão que envolve os relacionamentos, a questão do pensamento dessa nova geração, a questão também dos valores está atrelado, que vai ser o outro tópico que eu vou falar lá na frente, mas a maioria pensa assim, cara, eu tenho que estar estruturalmente bem, sabe, financeiramente, emocionalmente, minha saúde mental, isso e aquilo, pra depois eu cogitar em pensar em ter casamento, que querendo ou não, ainda tem essa mentalidade de casar para ter relações mais íntimas, que nem eu citei pra vocês, envolve uma questão cultural, principalmente aqui do Brasil, uma questão até religiosa, uma questão também dos seus princípios e valores. Por consequência, quanto mais idade a pessoa tem e não quer casar e não casou e tem essa linha de raciocínio que só vou casar, eu vou casar para depois ter relações, por isso que a gente vê esse grande aumento de muitos homens não terem nenhum tipo de relacionamento mais íntimo hoje em dia, né? Principalmente os mais jovens, de 20 e poucos anos. Porque quando o casamento acontece mais tarde ou simplesmente deixa de acontecer, muda toda uma dinâmica social que envolve até a questão de natalidade, a questão até dos relacionamentos em si. Mas ainda tem uma camada mais profunda nessa conversa que eu quero trazer para vocês, que é a crise dos valores e a direção da vida adulta moderna que os jovens estão tendo. Muitos jovens se perguntam, cara, será que vale a pena priorizar estabilidade financeira antes de pensar em família? Ou será que construir relações profundas deveria vir primeiro? Na resposta da maioria, é primeiro focar em você, na sua questão financeira, na sua questão dos seus princípios e valores. E a pressão que a gente vê muito por aí é de ter um sucesso profissional a prioridade, a questão de ter uma vida estável. Só que ao mesmo tempo ainda existe uma expectativa social de formar uma família. Porque, cara, ser realistas aqui, a maioria desses homens que não tiveram relações mais íntimas, não é porque eles não querem ter família, isso e aquilo, mas porque envolve vários fatores que eu já falei pra vocês, aquela questão geracional, aquela questão da crise que já enfrentaram, a questão da própria mentalidade que mudou, a questão da demografia que está em alta, só que tudo isso, aceitando ou não, tem ainda o viés de princípios e valores atrelados a essa coisa toda. Se você conversar com qualquer homem aí que faz tempo que não tem relacionamento, que ou até mesmo é virgem, você vai ver que ele sempre tem algum tipo de princípio e valor atrelado, o porquê dele não ter relações, do porquê ele ainda manter a castidade e tal, esperando o momento certo com a pessoa certa, mantendo ainda aquela mentalidade de homem provedor, aquela questão mais tradicional da coisa toda. Então, como ainda eles não se sentiram completo, um fator de equilibrar a busca por estabilidade financeira, que é cada vez mais difícil, sejamos sinceros aqui, uma pressão muito grande nos moldes que os relacionamentos estão aí, de que o homem tem que ser provedor em tudo e tal, e querendo ou não tem uma carga nas costas deles de que, cara, pra eu ser uma pessoa de valor, pra uma mulher, enfim, qualquer pessoa querer ter relacionamento comigo, eu tenho que ter todos esses atributos. E enquanto eu não tiver, eu ainda não vou ter relacionamento, eu não vou se entregar mais intimamente, sabe? E toda essa sobrecarga, tudo isso pode gerar um desânimo generalizado, uma sensação de que não vale mais a pena, entende? De investir em relacionamentos, até uma coisa mais casual, uma coisa mais, sabe, ficar aí por ficar, ter relacionamento e tchau. Quanto há tantas outras coisas para se preocupar do que simplesmente o sexo. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião, eu posso estar errado em alguns pontos. Se vocês concordam ou discordam ou querem acrescentar alguma coisa, fique à vontade aqui nos comentários. E também, cara, antes de você sair do vídeo, tem algumas formas que vocês podem me ajudar financeiramente para me manter nessa plataforma, que tá tudo aqui na descrição, valeu demais, o apoie-se deixando lendo o QR Code e da forma grátis deixando seu like, comentando qualquer coisa aqui só para engajar o vídeo. E também se você tem a opção de hypar o vídeo, já hypa logo de começo e se inscrever no canal. Então, no mais, eu desejo sucesso para todos vocês e te vejo numa próxima.